Diante da triste situação do Afeganistão e do Haiti, nosso Papa Francisco, que se inspira em Clara e Francisco de Assis, não deixou de ser próximo desses povos que tanto sofrem. Paz e bem, esse é a agenda de Francisco com as ações do Papa, que se inspira em Francisco de Assis. O Papa propôs rezarmos no mês de agosto pela vocação da Igreja, que é evangelizar, necessitando de uma reforma que começa por nós mesmos, através da oração, da caridade e do serviço. O Papa diz: sem ideias pré-concebidas, sem preconceitos ideológicos, sem rigidez, mas avançando a partir de uma experiência de oração, de caridade. Sonho com uma opção ainda mais missionária, que vá ao encontro do outro, sem fazer proselitismo e que transforme todas as suas estruturas para a evangelização do mundo de hoje. Sair da nossa própria comodidade e ousar chegar a todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. O Papa reforça ainda que a reforma da Igreja foi feita por homens e mulheres que não temeram entrar em crise e se deixar reformar pelo Senhor. Francisco de Assis ouviu fortemente também o chamado do Senhor: vai, reconstrói e reforma a minha Igreja. Como? Foi por uma vida de oração, amor fraterno e doação que Francisco de Assis se converteu a si mesmo e se tornou um sinal luminoso até os dias de hoje. Seguir o exemplo de Santa Clara de Assis para responder fielmente ao chamado do Senhor. Este foi o convite do Papa dirigido a todos nós no dia 11 de agosto, dia de Santa Clara. Ela foi a primeira mulher a escrever uma regra na Igreja, com a intensa vivência da pobreza, da oração e o ardente desejo de observar o Evangelho. Santa Clara faleceu em 11 de agosto de 1253 no mosteiro de São Damião. E seus lábios sussurravam a última oração de ação de graças: Senhor, que me criaste, seja bendito. O Papa, ao visitar a Basílica de Santa Clara em Assis, em 2013, disse às clarisas que a contemplação das religiosas é a realidade de Jesus Cristo. Não são ideias abstratas, porque elas tornam a cabeça árida, a contemplação das chagas de Jesus Cristo. Este é o caminho da humanidade de Jesus. Com esta mensagem do Papa, recordamos Clara, que compartilhou a vocação de Francisco de Assis, no segmento intenso do Cristo pobre que se doa por amor. Dele, Clara aprendeu o caminho de humildade, de paz, de contemplação, do amor ao próximo, clareando até os nossos dias de hoje. Por ocasião do Dia Internacional da Juventude, em 12 de agosto, o Papa Francisco recorda a contribuição fundamental das novas gerações para responder às necessidades do próximo, especialmente dos mais pobres. Com a ajuda dos jovens e a sua inovação, podemos realizar o sonho de um mundo onde pão, água, medicamentos e trabalho fluam em abundância e cheguem primeiro aos mais necessitados. Isto é o que o Papa Francisco escreveu por ocasião desse dia, com o tema deste ano, a transformação dos sistemas alimentares. Tal esforço global não pode ser alcançado sem a participação significativa dos jovens. Todos nós temos que cuidar juntos do meio ambiente. Esta pandemia nos fez perceber muito bem que somos todos irmãos e irmãs e que temos que estar unidos, ou ninguém se salvará sozinho. Estas são considerações centrais do pensamento do Papa e são centrais na economia de Francisco, que envolveu muitos jovens em todo o mundo. Francisco de Assis, que inspirou o Papa a convocar o movimento mundial da economia de Francisco em vista de uma economia justa, sustentável, inclusiva, de modo especial envolvendo jovens, é o mesmo Francisco, jovem em Assis, que se deixou inspirar pelo Cristo e trilhou um caminho de novas relações, de partilha, fraternidade e doação. Enculturar a fé e evangelizar a cultura, ser alegres e ter senso de humor. Essas foram algumas das frases que o Papa Francisco deu aos participantes do Congresso de Vida Religiosa na América Latina e no Caribe, que aconteceu online de 13 a 15 de agosto. O Papa recordou a grande importância da enculturação da fé para a vida consagrada, que assume as diferenças, valoriza as particularidades em um espírito de uma saudável e aberta interculturalidade. O Papa também chamou a atenção e pediu a graça da alegria nas suas várias formas, a paz,
gozo, senso de humor. Para o Papa, é triste ver consagrados sem senso de humor. Francisco ainda chamou a atenção que a vida religiosa é itinerante e promotora de fraternidade e precisa não se preocupar demais com a tentação de sobrevivência ou preocupar-se demais com o número de membros da congregação, mais do que as relações e a missão que se constrói. Clara e Francisco de Assis viveram uma vida profunda de valores humanos e evangélicos, no diálogo e na alegria. E não pensavam em fundar ordens numerosas, nem grupos. Mas a vida iluminada deles atraiu muitos seguidores que desejavam viver conforme o Senhor inspirou Francisco e Clara. O Papa rezou no dia 15 de agosto pelas mais de 2.000 vítimas e 12.000 feridos no terremoto que destruiu o sul do Haiti. Ao elevar minhas orações ao Senhor pelas vítimas, dirijo minha palavra de encorajamento aos sobreviventes, na esperança de que a comunidade internacional demonstre o interesse comum por elas e que a solidariedade de todos possa aliviar as consequências dessa tragédia. O Vatican News reforçou como essas palavras olham para o céu e também, infelizmente, para os escombros e o luto. Nos olhos e corações de todos ainda está o pensamento do terremoto de 2010 que tirou 200.000 vidas haitianas e desalojou milhares de pessoas. Agora o país também está sob uma crise política, depois que o presidente foi assassinado há um mês, e agravado ainda pela pandemia, colocando o sistema de saúde haitiano em colapso. Dias depois, o Papa enviou uma ajuda inicial de 200.000 euros para socorrer a população haitiana nesta emergência. No Haiti, temos os frades capuchinhos, que, inspirados no pobre de Assis, há anos trabalham para instalar lá um projeto humanitário, social e ecológico. Eles já conseguiram as máquinas para empregar dezenas de haitianos que coletam os resíduos a serem transformados então em telhas mais resistentes às moradias. Essas telhas não existem no Haiti ainda. Esse projeto inovador visa dar emprego, um bem humanitário, limpar os córregos em um país que não existe coleta de lixo, um bem ecológico, e produzir telhas para a maior proteção das famílias, um bem social. Tudo isso é um cuidado com a vida em seu todo. Ainda em 15 de agosto, voltando o olhar para a triste situação no Afeganistão, o Papa Francisco fez um apelo na oração do Ângelus. Cesse o estrondo das armas e que as soluções possam ser encontradas na mesa do diálogo. Só assim a população martirizada daquele país, homens, mulheres, idosos e crianças, poderá retornar às suas casas, viver em paz e segurança em pleno respeito recíproco. Você já tomou a segunda dose da vacina? Numa mensagem em vídeo para os povos da América Latina, 18 de agosto, o Papa Francisco convida a nos vacinarmos contra o coronavírus. Um gesto simples, mas profundo, para promover o bem comum e cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. Somam a esta mensagem os apelos de muitos religiosos no continente americano. Para o Papa, a vacinação é um ato de amor para consigo mesmo, amor pelos seus familiares e amigos e para todos os povos. A Igreja e muitas organizações e grupos, em um verdadeiro pacto pela vida, vem incentivando que todos tomemos as 2 doses da vacina anti-Covid, pois somente sairemos dessa situação difícil se estivermos todos juntos. O cuidado com a vida é o ensinamento que os freis capuchinhos sempre retomaram. Hoje em dia, os freis estão se vacinando e incentivam que todos façamos isso. Eu mesmo tomei esses dias a segunda dose da vacina. Neste mês, em que tivemos dores, como no Haiti e no Afeganistão, aprendemos também de Clara de Assis a busca pela união com Deus. Deus ilumina nossos passos no caminho do amor aos irmãos, o caminho da alegria, da doação, do cuidado com a vida e da paz. De Francisco de Assis, recordamos o chamado a reconstruir a casa de Deus, que é a Igreja e é toda a nossa casa comum. Dia 1º de setembro é o dia de oração pelo cuidado com a casa comum, instituído pelo Papa Francisco. Neste dia, iniciamos o tempo da criação até a festa de São Francisco, em 4 de outubro, em vista de um maior cuidado com toda a vida no planeta, especialmente a mais vulnerável e afetada. Vivamos este tempo da criação. Até a próxima!